Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha da Escola Dinâmica. Sou o professor Júlio César de Geografia. Então, ontem a gente chegou ao fim ao nosso livro, né? Nossos conteúdos do livro a gente chegou ao fim. Nesse estilo de trabalho que a gente faz, fazendo as gravações de aulas. Ele é bom porque a aula passa rápido e ao mesmo tempo é ruim porque a gente não tem interrupções por conta dos alunos perguntando e aí consequentemente os capítulos eles passam logo, né? E aí consequentemente o livro acabou muito rápido. E então eu vou voltar para alguns capítulos aqui para ser trabalhado de forma mais aprofundada, né, o que a gente já trabalhou, né, porque a gente tinha trabalhado um pouco superficial para que vocês entendessem melhor, já que a aula era online e aí, consequentemente, existe uma dificuldade maior para o aluno aprender. Então eu vou começar a trabalhar alguns assuntos aqui de forma mais aprofundada, né, para que vocês tenham um entendimento maior do que a gente já trabalhou, né? E aí, consequentemente, esse livro ele cada vez mais vai se tornando mais absorvido pelo aluno. O aluno vai aprendendo cada vez mais. E, se Deus quiser, quando essa a pandemia acabar, né, a gente vai voltar a essas aulas e vamos trabalhar em cima dos conteúdos que a gente já trabalhou, mas de uma forma a resolução de exercícios, né, subjetivos, já que a gente trabalhou com exercícios objetivos, que são exercícios de marca X, né, e aí a gente vai dar continuação nesse nosso assunto. Hoje eu escolhi aqui o capítulo 6 para a gente trabalhar sobre o processo migratório no Brasil, né? O Brasil é um país que, historicamente... Deixa eu baixar aqui meu celular, porque fica chegando mensagem e fica apitando aqui, fica atrapalhando a aula da gente. Então, historicamente, o Brasil foi um país, e é até hoje, um país que envia pessoas e recebe pessoas para e do mundo inteiro, né? Porque isso ocorre por vários fatores, né? A gente recebe pessoas do mundo inteiro porque o Brasil é um país de belas paisagens turísticas, né? É um país que tem um clima agradável, né? Um país que tem praias belíssimas, e consequentemente acaba atraindo um grande contingente populacional que vem em busca de lazer e cultura aqui no Brasil, até porque a gente também tem um mosaico cultural muito grande. E isso é uma atração muito forte, em termos turísticos aqui ao Brasil. Além das festas juninas, as festas juninas só não, né? As comemorações que a gente tem durante o ano, como Carnaval, como o próprio São João, como também algumas comemorações de algumas cidades isoladas, como o Festival de Inverno, de Gravatá, de Garanhuns, a Oktoberfest, lá no Rio Grande do Sul. Isso acaba atraindo pessoas do mundo inteiro, que movimenta a economia do nosso país. E o fator pelo qual o Brasil exporta também muitas pessoas, está relacionado em boa parte por conta da falta de empregabilidade que o Brasil não oferece, a condição de emprego que o Brasil não oferece para boa parte do seu brasileiro. E aí muita gente acaba migrando, do Brasil para outros países, como os Estados Unidos, como a própria Europa, em busca de melhores condições de vida e até mesmo para países mais pobres do que o próprio Brasil, mas que está oferecendo
uma condição financeira bem melhor, né? Já que nesses países pobres muitas vezes não se tem uma mão de obra qualificada e acabam importando mão de obra do Brasil. Eu mesmo tenho um amigo que foi-se embora morar na África, né? Inclusive eu estava falando com ele agora aqui no Zap, né? Porque aqui ele passou um bocado de tempo trabalhando na Jeep e aí ficou desempregado. Ele é supervisor da Jeep e ficou desempregado e não tinha mais onde arrumar emprego por aqui, estava desesperado, tinha 3 filhos, uma mulher, e a situação estava apertando, até que ele recebeu uma proposta para trabalhar em Moçambique, né, para ganhar 3 vezes mais do que o salário que ele ganhava aqui, vai viver numa cidade excelente lá em Moçambique. E aí ele aceitou essa oferta e foi-se embora. Já fazia o quê? 2 ou 3 anos que Júnior está lá, né, eu estava falando com ele. Ele está muito bem, obrigado. Né? Não pretende voltar ao Brasil, né? Apesar de Moçambique ser um país extremamente pobre, né? Em relação ao Brasil, mas que lá financeiramente ele está muito bem, né? Com tudo pago. O salário que ele recebe é somente para comprar alimentação e o restante ele está guardando no banco, né? Para se um dia ele tiver que voltar, ele já tem um pé de meia dele feito, né, para movimentar a vida dele aqui no Brasil. Mas, se Deus quiser, vai tudo dar certo. Então, o Brasil ele é um país muito bom de se viver, né? Um país onde não teve catástrofes naturais, mas que o grande problema está relacionado a justamente isso, a falta de estrutura, para absorver tanta gente no mercado de trabalho, ocasionando aí esses processos de êxodo, né, de saída da população, né, esse processo emigratório, né, que o brasileiro faz em busca de melhores condições de vida, em outros países, né? E aí a gente tem esse processo pelo o território brasileiro. Então, vamos falar das migrações, né? O que são migrações? Migrações é o deslocamento da população de um lugar para outro. As pessoas se deslocam-se de áreas onde as condições de vida são dificultadas por fatores sociais e naturais para as áreas que lhe oferecem melhores qualidade de vida, né? Então, migração é um movimento populacional, né? Está ocasionado a vários fatores, né? Fatores econômicos, fatores naturais, né? Fatores sociais, tudo isso está relacionado aos processos migratórios no Brasil e do mundo. E as migrações, elas se dividem de 2 formas: as migrações internas e as migrações externas. As migrações externas correspondem àquelas migrações populacionais que ocorrem dentro de um país sem alterar sua posição absoluta, embora provoquem significativas mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontece, né? E essas migrações ocorrem na grande maioria em virtude das questões econômicas, né? Então, as migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do país. As pessoas saem de um estado para outro, né, de uma cidade para outra, em busca de melhores condições financeiras, né, mudança de vida, né, que acaba ocasionando, de uma certa forma, impactos ambientais ou impactos sociais. Eita, sono arretado. E econômicos também nas grandes cidades. As migrações internas anteriores ao século XX, como ocorria, porque ocorria, né? Essas migrações internas. Até o século XX, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, pois, como resultado da construção histórica da nossa economia,
esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder. Fato que desenvolveu uma economia na qual periodicamente um produto despontava com mais importância, né, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, tornando-se uma atração populacional. Então, quando a gente teve esse ciclo, né, ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo da madeira, né, ciclo da madeira não, ciclo da cana-de-açúcar, as pessoas migravam, né, para essas localidades em busca de melhores condições. Ave Maria, que sono! Em busca de melhores condições. E, consequentemente, esse processo começou a melhorar as condições econômicas dessas cidades, no qual elas passaram a se desenvolver cada vez mais, graças a essas volantes populacionais que se deslocavam para essas regiões. E aí, inicialmente no século XVI, século XVII, as zonas da mata nordestina, em virtude do seu desenvolvimento do ciclo do açúcar, tornou-se a primeira área de povoamento efetivo no Brasil, atraindo para ela a sorte de aventureiros, trabalhadores livres e pequenos comerciantes mascates. Então a Zona da Mata ela foi uma área de grande atração populacional durante os séculos XVI e XVII, né, por conta justamente desse plantio de cana-de-açúcar, que começou consequentemente a se tornar uma área extremamente povoada, né, porque a cana-de-açúcar oferecia boas condições financeiras para as pessoas trabalharem nessa região. Então, a partir da metade do século XVII, com o impedimento da criação bovina, né, na região açucareira, que ocorreu o primeiro deslocamento populacional para o interior no Brasil, com a penetração da pecuária para o agreste, no sertão nordestino. O século XVIII apresentava uma mudança do eixo econômico, a quebra da economia do açúcar e a descoberta de ouro em Minas, no Brasil, acarretando um grande deslocamento populacional, principalmente de nordestinos e paulistas, para essas áreas. E nesse momento que o nordestino começa a saga do retirante, né? E, consequentemente, começou-se também a se povoar, né, as áreas mais centrais do Brasil, né? Muita gente começou a ir para essas áreas mais centrais, como Minas Gerais, que já está ali próximo a Brasília. Esse garimpo do ouro foi intenso naquela região, né? Posteriormente também se estendeu-se para a área norte brasileira, né? Como a região de Serra Pelada, e consequentemente acabou movimentando muito a economia do Brasil nesse período, onde o garimpo do ouro estava firme e forte aqui no Brasil, né? Porém, essa questão ela perdurou por pouco tempo, né? O ouro se tornou escasso em um certo período de tempo, algumas áreas começaram a ser privatizadas também e acabou se tornando fraco a produção de ouro no Brasil. Fugindo da seca, dos coronéis da fome, nordestinos passaram a migrar progressivamente para as regiões em busca de melhores condições de vida. O esgotamento de veios auríferos e o fim da escravidão mudaram o rumo das migrações. Um grande contingente migratório composto basicamente nordestinos, principalmente cearenses, dirigiu-se para a Amazônia durante os décadas de 70 até de 1870 a 1910, quando a borracha comandava a economia nacional. Porém, o ciclo foi fugaz, né? O contrabando de muda de seringueira e
espaçamentos exagerados entre árvores e depois a ocorrência com a concorrência com a produção inglesa na Malásia, onde árvores eram cultivadas de forma de plantation, causaram a rápida decadência dessa atividade. Como o saldo, houve barões enriquecidos, terras arrasadas, né, ou barões enlouquecidos, terras arrasadas, e milhares de nordestinos mortos, né, por conta de conflitos que existiam naquela região, principalmente em Chapuri, no Acre, que infelizmente acabou morrendo centenas de pessoas nesses processos aí ligados à extração da borracha. As migrações no século XX, né, a cafeicultura pouco estimulou a vida dos migrantes de outras partes do Brasil. Era preferível a mão de obra europeia, mas aos poucos lá estavam eles novamente. Milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que mansamente entravam nas terras do Sudeste e Sul e, na maioria, fugiam da zona da mata canavieira do sertão, onde a seca era violenta. Vejam só que sempre os nordestinos estavam presentes nesses ciclos que ocorreram durante o processo histórico brasileiro. Então, praticamente, foram os nordestinos que construíram o Brasil, né, ajudaram o Brasil a crescer, né, porque eles sempre estavam lá, né, em busca de melhores condições de vida e ajudando as cidades, aos estados prosperarem. Né? Vejam a importância do nordestino, né, que eles tiveram no contexto histórico do Brasil e que hoje sofrem com tanta discriminação, né, e que se tem contra os nordestinos no Brasil. Então, caminhando pelas péssimas estradas brasileiras, lá estavam eles novamente ao lado dos mineiros, escravos, ex-escravos, em busca do trabalho e melhores condições de vida nas fazendas de café do Planalto Ocidental Paulista, no norte do Paraná e no Mato Grosso do Sul. O atual Mato Grosso do Sul, na realidade. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, né, a economia brasileira sofreu uma grave crise no principal produto de exportação, que era o café. E aí, consequentemente, a gente parou de exportar esse café, né, justamente por conta dessa grave crise econômica gerada justamente pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Né? E aí entramos em declínio nesse processo de extração. As migrações entre 1930 e 1960, e aí se deu muitas vezes muito por conta do crescimento estrutural das grandes cidades, né, por conta justamente da construção civil, que acabou atraindo, né, um grande contingente populacional por várias partes do Brasil. Né. Brasília foi uma das áreas, né, que houve essa forte atração populacional, né, esse contingente forte, né, no que diz respeito às questões migratórias. E Brasília, hoje, nas suas cidades circunvizinhas, chamadas cidades satélites, elas, boa parte, são constituídas basicamente por nordestinos, né, que foram para lá em busca de melhores condições de vida, trabalhando na construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek, né, na década de 60. A quebra da economia cafeeira não diminuiu o poder de atração da região sudeste sobre as outras áreas brasileiras. E a região sudeste também foi uma área de grande atração populacional. Né? O crescimento vertical da cidade de São Paulo, em forma de prédios, né, virou um grande celeiro da construção civil, na realidade, o que atraía grande quantidade de nordestinos para aquela região ali de São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro.
E aí, consequentemente, não só Brasília, como a região sudeste também teve essa grande atração populacional. Não é? E aí, a queda da economia cafeeira não diminuiu o poder de atração da região sudeste sobre as outras áreas brasileiras, pois essa porção do espaço brasileiro constituiu um parque industrial para substituição de produtos importados, né, após o término da Segunda Guerra Mundial. Com a aceleração do desenvolvimento econômico de São Paulo, no Sudeste, cresceu economicamente e ao mesmo tempo que o Nordeste padecia com a estagnação agroindustrial. Então, o Sudeste crescia e o Nordeste decrescia, né? A pobreza ela acabava solando cada vez mais aqui no Nordeste, e isso contribuía justamente para que essa população saísse daqui em busca de melhores condições de vida lá fora, já que o setor agroindustrial estava vulnerável ao crescimento da economia do país. Lá estavam os nordestinos novamente na estrada, lotando Pau de Arara. Né? Então, Luiz Gonzaga em algumas músicas até inclusive citava, né, essas questões migratórias, né, o nordestino saindo da sua cidade natal em busca de trabalho em outras. Né. Luiz Gonzaga era um homem extremamente inteligente, apesar do seu conhecimento empírico. Né. Conhecimento empírico é aquele que o indivíduo adquire no dia a dia, né? Não adquire em escola não, porque o Luiz Gonzaga ele não foi alfabetizado. Ele foi alfabetizado pela vida, né? E a vida mostrava a ele o que era a realidade das coisas, né? E consequentemente foi onde ele aprendeu. Por isso que se diz que a vida é um livro aberto e ensina a quem não sabe ler, né? Então aconteceu isso com o Luiz Gonzaga. Ele foi um cara que observava, né, as questões culturais no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e aí viu que o nordestino era uma pessoa forte, e escreveu algumas músicas, né, muitas músicas na realidade, falando da questão dos retirantes, né, no Brasil, e consequentemente fortalecendo a economia do São Paulo. Inclusive ele mesmo foi uma dessas pessoas que foi buscar a vida no sul do Brasil, mas através da música, né? Luiz Gonzaga, ele conta em alguns causos que ele tem nas músicas dele, né? Onde ele saiu daqui do Nordeste, porque ele foi para trabalhar ele foi para o Exército, né? E no Exército ele nunca deu um tiro, nunca matou ninguém, né? E quando saiu do Exército, ele ficou tocando na vida lá em São Paulo, nos locais lá, e foi tocar inclusive em algumas repúblicas de estudantes nordestinos. Né? Foi quando ele começou a ganhar uma cancha no cenário cultural, escrevendo algumas músicas. Né? E quando ele retornou para o Nordeste, para Exu, sua cidade natal, ele já tinha uma certa condição financeira boa, né? E aí contando sempre essa história do nordestino para o mundo. Luiz Gonzaga foi uma pessoa que levou essa cultura nordestina para o mundo inteiro, ele eternizou a cultura nordestina, não é? Então, lá estava o nordestino novamente na estrada, lotando os Pau de Arara. Vários dos que foram atraídos pelas ofertas de emprego na indústria terminaram trabalhando como peões na construção civil ou como subempregados nas fazendas de pequenos biscates, fazendo pequenos biscates na realidade. Outros grupos de nordestinos, denominados candangos, né, foram seduzidos pelo o canto da sereia, né, digamos assim, e seguiram para a construção de Brasília em 1956 a 1960. Muitos ficaram lá, dando origem às cidades satélites, né? Então, muitos nordestinos migraram para Brasília para trabalhar justamente nesse processo
de construção de Brasília, mas que acabaram iludidos, que não conseguiram melhorar a sua vida de forma nenhuma, não conseguiram nem dinheiro para voltar para casa. E aí começaram a construir as cidades satélites, que são cidades circunvizinhas ao eixo monumental de Brasília, porque Brasília ele é uma cidade construída em forma de um avião, e ao seu redor surgiram as cidades satélites. Ao redor desse eixo monumental, né, surgiram as cidades satélites, onde boa parte é construída por nordestinos, e as cidades satélites são também circuladas por favelas, ocupações ordenadas, comunidades, como queira. Né? Inclusive, hoje, devido ao crescimento das cidades, desenvolvimento das grandes cidades, grandes metrópoles do Brasil e do mundo, do Brasil, estão se ampliando cada vez mais essas ocupações desordenadas, essas favelas, onde as pessoas vivem em condições muitas vezes sub-humanas, né, infelizmente. Os encantados com o Planalto Central iniciaram timidamente uma migração em direção às novas áreas de fronteiras de Mato Grosso e Rondônia, em busca de riqueza no garimpo e do ouro e pedras preciosas. Né? As migrações entre os anos 50 e 70, com a consolidação do governo militar em 1970, desenvolveu-se um plano para a integração do território brasileiro a partir da criação de frentes pioneiras agrícolas para a região norte e centro-oeste. Na década de 60, 70 e 80, a maioria das taxas de crescimento populacional ocorreram exatamente nessas duas regiões. Quem estava na base desse crescimento eram os nordestinos, porém, neste momento, não estavam sozinhos. Mineiros, paraenses, gaúchos também dirigiam-se para essa região, não é? Em busca de melhores condições de vida. Né? Então se deu um grande fluxo migratório para essas regiões. Né? No caso, a região norte e centro-oeste, trabalhar no garimpo do ouro. Inclusive eu conheço uma pessoa, né, o cunhado do meu irmão, né, na verdade são dois. Um prosperou muito com conta do garimpo do ouro, e o outro ganhou muito dinheiro, mas gastou dinheiro com farra, e hoje em dia não tem nada. Hoje em dia ele está doente, fazendo hemodiálise. O que conseguiu juntar dinheiro, né, estudou medicina, né, com o dinheiro que ganhou, também trabalhou, fez curso de design de joias, e hoje ele tem uma rede de lojas, né, de pedras preciosas lá na Guiana Francesa, né, que ele ficou por lá de lá mesmo, e além disso também abriu um hospital para ele, né, o cara que está extremamente rico hoje, né, ele vive isso aí, mas durante muito tempo ele viveu no garimpo do ouro de Serra Pelada. O que hoje mora aqui em Jardim Atlântico, inclusive ali na Ilha do Rato, né, ele ganhou muito dinheiro, e o dinheiro que pegava vinha para cá, para o Brasil, gastava com farra, com tudo. Ele gastava tanto, inclusive até o carro que ele vinha dirigindo para cá. Ele comprava um carro zero lá, vinha dirigindo para cá. Chegava aqui, ele acabava com o carro no carnaval, subia no capô do carro, não tirava nem o carro lá, deixava o carro lá em Olinda até que o reboque viesse tirar. E aí ficava ali sem um centavo, nem dinheiro para voltar para lá, para o garimpo ele tinha. E aí a irmã dele, que é casada com meu irmão, dava o dinheiro, ele voltava para lá, e aí fazia dinheiro de novo, depois voltava a ficar nesse processo, sempre gastando, achando que o dinheiro não iria acabar nunca, o garimpo não iria acabar nunca. Né? E hoje em dia ele está aí, ó, pobre, vivendo das condições piores que existem, né? A irmã sustentando, né? E aí fazendo hemodiálise, porque não soube fazer com o dinheiro que ele ganhou na época do garimpo de Serra Pelada. Né? E aí está aí, lascado, vivendo de favor. Infelizmente é assim que acontece, né? Quando uma pessoa ela não sabe administrar de forma correta as suas finanças, né? E só quer saber de farra. E aí, consequentemente, aconteceu isso com ele, infelizmente. Falar um pouco sobre as migrações entre 70 e 90.
O período que compreende as décadas de 70 e 90 continuaram a apresentar um movimento migratório mais forte, clássico fluxo nordestino para a região sudeste. Contudo, essa década revela a ocorrência de fluxos migratórios bem menores. Segundo a pesquisa nacional por amostra de homicídios, PNAD, do IBGE, entre 1986 e 1992, os fluxos migratórios movimentaram 5 milhões de pessoas. O fluxo continua direcionado à região norte e centro-oeste, que recebe imigrantes da própria região nordestina em geral. Isso acontece porque o sudeste, que desenvolveu uma economia diversificada, começa a dar sinais de esgotamento como modelo de absorção de mão de obra, sobretudo de imigrantes. Então, as pessoas vão tentar a vida, melhores condições de vida hoje na região norte e centro-oeste. Por quê? Principalmente na região norte, onde falta-se mão de obra qualificada. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ir morar em Roraima, mas não fui porque eu já tinha uma estabilidade econômica aqui, já tinha minha família formada, também tenho minha mãe. O que me segura aqui, infelizmente, no Nordeste ainda, e até mesmo no Brasil, que eu tenho uma irmã minha que mora nos Estados Unidos, ainda é minha mãe. Mas um dia que ela se for, espero que demore, onde me oferecerem condições financeiras melhores, eu vou. Porque uma vez me ofereceram a condição para trabalhar na Fundação Bradesco em Roraima. E eu não aceitei, justamente para não ficar distante da minha mãe, que minha mãe é muito dependente de mim, ela sofre de Alzheimer, e eu não posso sair. E eram salários excelentemente bons, um salário que não condiz com a realidade do Brasil, porque a realidade do professor do Brasil, porque lá é fora do comum, o salário que se paga a um professor em Roraima, por conta da ausência de professores naquela região. O professor ele é moeda preciosa naquela região. E aí, consequentemente, eles garimpam professores em outros estados que estejam dispostos a ganhar bem, porém você vai trabalhar em condições, digamos assim, não é condições deploráveis, não. As condições, na realidade, das cidades muito pobres, A escola de qualidade da Fundação Bradesco, só que você vai ter que local bem distante da civilização, Mas, para você ter ideia, eu ia receber, trabalhando na Fundação Bradesco, um salário de R$8.000, que praticamente nenhuma escola paga isso aqui no Recife a um professor. Daria para eu me organizar financeiramente tranquilamente. Mas eu não quis, justamente por conta da minha mãe, que depende muito de mim. E lá, não só a área da educação, como outras áreas também, acaba oferecendo salários excelentes para a população, porque são áreas que você não tem mão de obra qualificada. E aí, por não ter mão de obra qualificada, para ter um atrativo de mão de obra, você tem que melhorar o salário. Eu tenho uma prima minha que mora em Tocantins, hoje também como professora, e vive como se ela fosse uma médica, porque recebe muito bem em Tocantins como professor, e lá falta professor também. Aí não só na área da educação, como também em toda a área ligada ao sistema de desenvolvimento econômico do país. Então, esse novo padrão migratório tem o maior destaque nas regiões Nordeste e Sul. As regiões maiores imigração nas últimas décadas e de que agora passaram a reter suas populações e atrair à volta os que havia migrado para outras regiões, transformando-se em polo de migração e retorno. Se a gente teve o êxodo rural, agora a gente vai ter o êxodo urbano, as pessoas saindo do meio urbano e voltando para o meio rural. Deixa eu falar um pouco desse êxodo rural, que é um processo de migração interna que nós temos no Brasil. Desde o final da década de 50, com as progressivas mecanização na agropecuária, começou a ocorrer um fluxo migratório do campo em direção às cidades, principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, é a partir da década de 70 que esse fluxo migratório explode em todas as regiões brasileiras, desequilibrando
o percentual da população entre as áreas rurais que passa a perder a população e a urbana que passa a receber a população vinda do campo. Então você, a partir daí então, passa a ter uma região urbana, né, mais túrgida, né, composta de pessoas que em busca de dinheiro, em busca de emprego, né, que infelizmente as condições acabam não se propagando da forma que eles queriam. E aí acabam se tornando pessoas que desenvolvem trabalhos informais, né? Vão trabalhar como camelôs, pedindo dinheiro nas ruas, vão cantar músicas nordestinas no meio da rua, em busca de um trocadinho qualquer para tentar sobreviver, para ter o pão de cada dia. Esse vultuoso êxodo rural é provocado principalmente pela intensa mecanização da agricultura, acarretando a modernização do processo produtivo, onde o elemento humano é progressivamente substituído por máquinas e equipamentos como tratores, colheitadeiras, arados, mecânicos, ceifadores. Mais uma vez eu repito, esse negócio de máquina substituir um homem não existe. Não existe. Acabem com isso. Eu fico indignado quando um livro coloca um negócio desse, rapaz. Porque na realidade não é a máquina que substitui o homem, não. Quem cria a máquina é o homem. A máquina que cria o homem. O homem não vai dar um tiro no pé, não, dele para perder o seu emprego. Né? Quem perde o próprio emprego é o próprio homem, que ele não procura se qualificar. Poxa, se eu sei que a máquina está vindo por aí para colher, não é? E para querer tirar meu emprego, o que é que eu vou fazer? Eu vou me qualificar profissionalmente, gente. Eu vou aprender a dirigir um trator, uma colheitadeira, uma enxadeira, não é? Um arado. Então, o grande problema não é a evolução tecnológica, não é a evolução da máquina, gente. Eu acabei com isso. Eu me revolto quando o livro fala um negócio desse aí. O grande problema está na falta de qualificação profissional. Então, se o homem se qualifica, ele jamais vai ficar fora do mercado de trabalho. Se ele não se qualifica, ele fica fora do mercado de trabalho e aí sim a tecnologia acaba promovendo esse processo de desemprego. Mas à medida que você vai se qualificando, você vai sendo absorvido no mercado de trabalho. Então não é a evolução tecnológica que aumenta o desemprego, e sim a falta de conhecimento do ser humano que não busca o aperfeiçoamento, né, da sua capacidade de trabalho. Né? Isso sim é que causa desemprego. Né? Por outro lado, a estrutura fundiária sofre um processo acelerado de ampliação e de concentração a partir do capitalismo dos grandes proprietários, pois eles podiam comprar novas tecnologias ou receber empréstimos públicos para adquiri-los e passar a comprar terras dos pequenos e médios proprietários que, por não ter acesso à nova tecnologia, faliram. O campo esvaziou-se, em contraposição à cidade inchou, a comunidade cresceu e a zona urbana passou a apresentar uma série de problemas, como a hipertrofia do setor terciário. E o que é a hipertrofia do setor terciário? O que é o setor terciário? Comércio, serviço e turismo. Então, esse setor terciário começou a crescer, não é, de forma exagerada, principalmente no setor de comércio e o comércio informal principalmente. O que se entope e que a industrialização se entope de subdesemprego, né, biscateiros, vendedores ambulantes, uma vez que a industrialização não gerou emprego suficiente para todos. O cinturão da miséria cresce cada dia, deixando expostos os problemas do êxodo rural. Né? Então, o grande problema do êxodo rural é justamente isso, justamente a estrutura do país, ele não estava preparada justamente para absorver tanta gente que veio de fora, gerando com isso um problema. Além disso, essa pobreza cresceu cada vez mais, os incentivos que o governo federal passa a dar através do Bolsa Família fez com que as pessoas também passassem a ter mais filhos. E essa pobreza acabou se exacerbando e aí, além de não absorver pessoas do mercado de trabalho, né, que eram
pessoas que não tinham qualificação profissional, aumentou mais ainda nativos das próprias cidades, que filhos de nordestinos, e aí, consequentemente, aumentou com isso a questão do desemprego, porque as crianças que nasciam passavam a atingir uma idade produtiva para estar no mercado de trabalho, que infelizmente não foram absorvidos pelo mercado de trabalho. Falamos muito de imigração, vamos falar agora da emigração, que é a saída da população de uma cidade, de um país para o outro, né? E quer dizer saída, emigração. Quer dizer entrada, imigração. Então, imigração, processo de entrada da população, emigração, processo de saída da população. A emigração é o movimento de saída da pessoa de uma determinada área do espaço geográfico. O Brasil nunca se caracterizou como um país de emigrantes, contudo, com alguns movimentos específicos da nossa história, algumas parcelas de nossa população deixaram o país movidos pelos fatores diferentes, vários fatores diferentes, né? O primeiro ocorreu entre a década de 60 e 70 e tinha uma causa puramente política. Vivíamos um período em que uma feroz ditadura militar civil perseguia e prendia e torturava e assassinavam também pessoas que possuíam pensamentos e ideias diferentes daquelas vigentes. Não é? Muitos jovens fugiram para não morrer, outros foram expulsos e passaram a viver espalhados pelo mundo e também duraram durante décadas, até a década de 70, outro grupo brasileiro emigrou, porém o movimento foram outros. Né? O governo paraguaio autorizou o loteamento e a venda de vastas faixas de terras de fronteiras com o Brasil e permitiu que o brasileiro comprasse nessas terras, nessa nova região. Aproximadamente 500 mil brasileiros cruzaram a fronteira, passando pelo Paraná ou pelo Mato Grosso do Sul, e foram viver no país vizinho, passando a ser chamados de brasiguaios. Né? Ou seja, brasiguaios são brasileiros que foram viver no Paraguai, compraram terras com um valor muito bom, que eram ofertados pelo governo paraguaio. A última emigração registrada de brasileiros ocorreu na década de 80, em virtude da crise econômica que se abateu no país. Muito de nossos povos partiu em direção aos Estados Unidos e Japão, principalmente descendentes chamados de decassegues, né? Então, muitos desses brasileiros, né, foram em busca de suas origens lá no Japão e aí, consequentemente, ficaram por lá mesmo, né, que até hoje vivem sua vida por lá, melhorando de condições financeiras. Ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Né? Na próxima semana a gente continua, né, com o nosso assunto. Espero que vocês tenham absorvido de forma legal esse conteúdo. Né? E que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Né? E se cuidem, porque essa doença não é mole não, viu? Fiquem em casa, né? Obedeça aos seus pais, não vão querer estar em comemoração na casa de ninguém, porque você pode trazer sua doença para casa e contaminar todo mundo, e principalmente se você tiver idoso na sua casa. Não faça não, fique em casa. Um abraço e Deus abençoe.